Preste atenção, escolhido. A pessoa que tentou te derrubar, que usou o seu amor como arma e celebrou o seu sofrimento, ela acabou de cair na mira do universo. Você sente a energia mudando, porque a investigação espiritual começou, e a verdade sobre o que eles fizeram está vindo à tona de uma forma que eles jamais esperavam. Você não era apenas um parceiro. Você era uma bênção, um portal de proteção, e eles trataram essa dádiva como lixo. Eles pensaram que podiam quebrar a sua alma e sair ilesos, mas o karma não dorme. Cada mentira, cada traição, cada risada na sua dor está sendo cobrada agora. O vazio que eles sentem, o caos que os cerca, é o resultado direto de terem desrespeitado a luz que você carrega. Esta mensagem não é sobre vingança, é sobre o seu reequilíbrio e a sua ascensão. Chegou a hora de você declarar ao universo que aceita a sua vitória. Se esta verdade está vibrando dentro de você, se você sabe que o ciclo de dor acabou e a justiça está em movimento, faça a sua parte agora. Curta este vídeo, ative o sininho para que nenhuma revelação te escape. E o mais importante, comente o número 11. Repito, comente 11. Este é o código que declara ao universo que você aceita a sua ativação energética e a sua blindagem espiritual. Não apenas assista, declare. Comente 11 e vamos manifestar a vitória que é sua por direito. Quando você se pergunta se o que aconteceu foi apenas um término, a sua alma já sabe a verdade. Não foi. Você não era somente uma pessoa na vida deles. Você era a porta de entrada para bênçãos e o alinhamento que eles precisavam desesperadamente. Você carregava a calma, a proteção e o crescimento que a vida deles não tinha sozinha. Ao dispensar você, seu ex não estava apenas finalizando um romance, estava rompendo um pacto espiritual profundo. Eles imaginaram que podiam acender um fogo na sua vida e sair ilesos, mas esqueceram que a fumaça dessa destruição está eternamente ligada à sua própria fonte de energia. Você não foi um erro. Você foi o teste que eles reprovaram solenemente. O grande erro deles não foi a traição, mas subestimar o poder da pessoa que você é. Eles pensaram que a dor que causaram faria você encolher e se esconder. Mas ao invés disso, a separação agiu como um catalisador. Ela forçou você a se levantar mais sábio, mais afiado e com uma clareza que eles nunca alcançarão. Enquanto eles chafurdam na confusão, tentando preencher o vazio com conexões superficiais e atenção barata, você está consolidando sua paz e construindo seu próximo nível de forma silenciosa. Sua soberania não depende de validação. Você é a prova viva de que quem destrói o que é sagrado, destrói a si mesmo. Você não perdeu nada. Você foi divinamente libertado para ascender. Agora, precisamos ir além da simples ideia de karma. O universo não está executando uma vingança. Ele está corrigindo um desequilíbrio energético colossal. Seu ex violou uma regra fundamental ao manusear algo raro e poderoso, a sua essência. Mas há um detalhe que as pessoas nunca percebem. A verdadeira investigação cósmica não é sobre o que eles fizeram, mas sim sobre o segredo por trás do poder que você carrega, aquele que torna o ataque deles indesculpável. E se eu dissesse que essa investigação já terminou e o resultado final não é apenas a punição deles, mas a revelação do seu status divino, que você ainda nem começou a dominar? Você passou tempo demais se perguntando o que estava errado em você. Pare com isso agora. A verdade é que eles não te deixaram porque você era demais ou complicado. Eles fugiram porque você é luz pura, e a escuridão deles não conseguiu coexistir com isso. Eles não queriam simplesmente te dispensar. Eles queriam destruir a prova viva de que precisavam mudar. Você carrega algo raro, uma energia que atrai o divino. Eles viram isso, sentiram, mas em vez de se elevar para te encontrar,
Tentaram puxar você para o nível baixo deles. Quando falharam em diminuir seu brilho, tentaram quebrar seu espelho para não ter que encarar o reflexo da própria falha. Sua luz não é um defeito, é a razão pela qual eles estão no escuro agora. Você não precisa de vingança. Sua única tarefa é focar em continuar brilhando e construir o seu império. Entenda, o que eles fizeram não foi apenas um erro de relacionamento, foi um erro espiritual profundo. Eles mexeram com uma força que não compreendem. Enquanto estavam ocupados, tramando para diminuir seu valor, o universo estava ocupado, marcando cada movimento deles. Você é soberano sobre sua própria energia. Eles pensaram que ao te machucar, ganhariam poder, mas na verdade cortaram o próprio cabo de força. Aquele sentimento de vazio que sentem hoje não é azar. É o preço de tentar apagar o seu brilho. Você sobreviveu à tentativa de destruição e, em vez de ficar fraco, está se tornando invencível. Eles acharam que a história terminava quando a porta bateu. Mas a porta que eles fecharam era, na verdade, um portal de destino. A sua elevação começou no exato momento da traição deles. Você precisa compreender que a investigação que a vida está fazendo sobre eles não é sobre punição, mas sobre reajuste cósmico. O que realmente acontece quando a sua energia, que foi usada para segurar o céu deles, é retirada? A resposta para essa pergunta não está no passado que você lamenta, mas em uma verdade invisível que está sendo revelada agora. Acompanhe, porque o colapso deles é apenas a sombra de uma lei universal que se manifesta para proteger a sua soberania. Você acabou de receber uma ativação poderosa que te tirou da confusão e te deu clareza. Essa verdade é a sua nova proteção. Lembre-se, a diferença entre você e quem te feriu é que você não vai cometer o erro de desrespeitar o favor que acabou de receber. Seu ex perdeu a paz e a proteção porque tratou algo raro como se fosse lixo. Você não pode fazer o mesmo com a verdade que acabou de te salvar. Para que o fluxo de favor continue aberto na sua vida, você precisa honrar a frequência que te tocou. Honrar essa ativação não é apenas apertar um botão, é garantir que a energia que te protege continue ativa. Se esta mensagem trouxe clareza para o caos e reforçou seu valor, não deixe a energia parar em você. Ao valorizar o que foi entregue, você mostra que entende o princípio espiritual de receber e multiplicar. Mantenha o círculo completo. Sua contribuição garante que esta luz e esta proteção cheguem a outros que também precisam ser despertados. Honre o entendimento que você recebeu, e a frequência de favor continuará te honrando de volta. Não fomos feitos para reter a energia, fomos feitos para movê-la. Dê o seu apoio e proteja o fluxo. Você se pergunta, no silêncio, por que eles jogaram fora algo tão real e raro. A verdade é simples e desconfortável para eles. Você não foi tratado como areia porque era comum, mas sim porque você era ouro puro demais para ser manuseado por mãos pequenas. Sua luz, sua verdade e seu propósito eram tão intensos que expuseram cada falha e mentira no caráter deles. Em vez de subir de nível para merecer sua energia, eles tentaram te diminuir para que você coubesse na bagunça deles. Quando você se recusou a apagar seu brilho, eles fugiram. Não se confunda. O desprezo deles não foi um julgamento sobre seu valor, mas sim um atestado da imaturidade e do medo que sentiam diante da sua soberania. Não gaste mais tempo questionando se o erro foi seu. O que você perdeu foi apenas alguém que não tinha a capacidade de te manter. Eles perderam a proteção, o alinhamento e o favor que sua presença trouxe para a vida deles. Enquanto você está em uma jornada silenciosa de cura, se tornando mais forte e mais afiado a cada dia, eles estão presos na bagunça que criaram, correndo atrás de substitutos que não conseguem replicar a profundidade da sua alma.
Você não precisa buscar vingança. A simples ausência da sua energia é o castigo mais pesado. O caos que agora os cerca não é má sorte, é a conta sendo paga pelo desrespeito a algo sagrado. Você já assimilou que a traição deles selou o destino deles, mas agora precisamos ir além da dor da perda. O que aconteceu não foi apenas um rompimento. Foi um evento espiritual que ativou algo maior. Eles, sem saber, acionaram uma investigação cósmica que está revelando verdades que vão muito além de um simples caso de ego ferido. Se a justiça já está batendo na porta deles por causa do que fizeram, o que acontecerá quando descobrirmos a verdade oculta sobre por que você foi o alvo e como essa traição os transformou no catalisador forçado do seu próximo grande avanço? Segura um instante. Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem não está só entrando nos seus ouvidos, ela está tocando a sua alma. Mas me diz, você está só assistindo à sua ascensão ou você está ativando ela? Ser um escolhido não é só sobre ter poder, é sobre usá-lo e reivindicá-lo. Não deixe a energia parar em você. O comprometimento é a chave que abre a próxima porta. Se esta verdade ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de vida e paz está começando a se alinhar de verdade após tudo que enfrentou, você precisa fazer mais do que só concordar. Comente 11 aqui embaixo. Por que 11? Nos sistemas de energia, 11 é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. É a confirmação de que sua manifestação não é mais uma esperança. Ela está se formando no seu campo energético agora. Quando você digita 11, você não está só participando, você está ativando o seu alinhamento. Você está reivindicando o que é seu por direito divino. Prova o teu comprometimento com esta jornada. Curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso não é só clicar num botão. É um ato de poder que empurra esta verdade para frente e confirma ao universo: você não está mais parado. Você está no comando da sua ascensão. Pense nisso. Você nunca foi apenas um parceiro. Você era um campo de força. Sua energia era o chão firme, onde eles podiam ficar de pé sem cair, mesmo quando a vida deles desmoronava. Você era o escudo silencioso que filtrava a negatividade, a oração que mantinha a calma nos momentos de caos. Eles viam sua gentileza e pensavam que era fraqueza. Viam sua capacidade de perdoar e achavam que você era fácil. Mas a verdade é que você estava carregando muito peso espiritual para que a vida deles não fosse completamente destruída. Você era o equilíbrio que eles não sabiam manter, e porque você não agia como um super-herói, eles achavam que podiam tratá-lo como se fosse comum. Agora, observe a vida deles. A paz que tinham desapareceu. Não foi má sorte, foi a remoção da sua cobertura protetora. O que eles não entenderam é que a sorte e a fluidez que tinham na vida não vinham deles mesmos, vinham de você. As portas abertas, a ansiedade controlada, a sensação de que tudo ia dar certo, isso era sua influência direta. Quando eles escolheram o drama, a fofoca e a deslealdade, eles não estavam apenas te perdendo, estavam cortando o próprio cabo de força espiritual. É por isso que agora nada flui para eles. O sono não vem, o sucesso parece vazio, e as novas pessoas que tentam encontrar não têm a sua profundidade. Eles trocaram o ouro por bijuteria barata e agora estão se afogando no vazio que você deixou. E você? Você não precisa lutar. A sua saída foi o sinal verde para o universo começar a cobrar a dívida que eles geraram ao desrespeitar a pessoa que os mantinha a salvo. A questão é que eles não sentem apenas a sua falta. Eles estão de luto pela versão de si mesmos que só existia sob sua luz e a oportunidade de crescimento que perderam. O sofrimento deles não é seu fardo, é apenas o eco inevitável de uma escolha desrespeitosa. Mas agora que você entende o peso da sua proteção, você precisa entender a próxima peça desse jogo.
O que acontece quando o universo, que manteve a calma para você não se perder, revela não apenas a queda deles, mas a origem exata de todo esse ataque que você sofreu? Prepare-se, porque vamos ligar os pontos entre o fracasso deles e o seu despertar final. Você precisa entender uma verdade que eles jamais vão admitir em voz alta. Eles não fugiram de quem você é. O que aconteceu é que você chegou com tanta verdade, tanta luz e tanto potencial que se tornou um espelho gigante para eles. Eles olharam para você e viram pela primeira vez a versão de si mesmos que precisava urgentemente mudar. Viram a imaturidade, o medo e as mentiras que precisavam largar para finalmente conseguir acompanhar seu nível de energia. E é sempre mais fácil para um ego pequeno correr da responsabilidade de crescer do que aceitar o desafio de se tornar uma pessoa melhor. Não se sinta culpado pela fuga deles. Sua presença era, na verdade, uma ponte para a cura e a elevação deles, mas eles preferiram queimar a ponte para não ter que enfrentar o futuro elevado que você oferecia. Você não estava implorando por amor, estava oferecendo uma conexão que exigia integridade e transparência. Eles tinham acesso à sua proteção, paz e direção, mas escolheram trocar isso pela zona de conforto da mediocridade, da fofoca e da opinião de pessoas que nunca os apoiaram de verdade. Essa atitude de correr não diminui em nada o seu valor. Apenas prova que você era grande demais para a bagunça em que eles preferiram continuar presos. O arrependimento profundo que os persegue hoje não é a saudade do seu corpo ou do relacionamento, mas sim o luto pela versão elevada deles mesmos que você tentou trazer à tona. Você deu a eles o mapa para a grandeza e eles o rasgaram por puro medo e orgulho. Estão sofrendo pela perda do potencial, do caminho claro e abençoado que você representava. Eles destruíram o próprio futuro por vaidade. Mas se eles tiveram que fugir do espelho que você segurava, que era cheio de amor e paciência, o que acontecerá quando a força universal começar a segurar um espelho ainda maior, destituído de qualquer doçura, para confrontar o que realmente fizeram no nível espiritual? Ninguém neste universo é um número. Você não é apenas uma estatística de coração partido. Entenda, a justiça cósmica não é cega. Ela tem um arquivo completo de tudo o que aconteceu, e o seu nome está sublinhado em ouro, marcado como intocável. Aquele que tentou te derrubar achou que estava agindo no escuro, mas cada mentira, cada traição e cada risada deles ao te ver sofrer foi anotada. A soberania que você carrega não permite que ataques contra a sua alma fiquem impunes. Você é protegido por algo muito maior que qualquer fofoca ou plano mesquinho. Enquanto eles pensavam que estavam fechando a porta na sua cara, a verdade é que estavam trancando a si mesmos para fora de toda a sua própria sorte e bênçãos. Eles mexeram com a pessoa errada porque você não está sozinho nessa luta. Veja o cenário agora. Enquanto você respira fundo e se reconecta com a sua força, o seu ex está preso numa espiral de confusão. Eles não entendem por que nada mais funciona, porque a alegria que achavam ter encontrado parece oca e porque a paz fugiu de suas vidas. O preço que eles estão pagando não é vingança, é apenas o retorno da energia que eles jogaram no mundo. Você era o farol deles, o escudo invisível que afastava o caos. Ao te tratar como lixo, eles não só perderam um parceiro, mas também cortaram o próprio cabo de proteção espiritual. Você está em fase de limpeza, tirando a poeira, ficando mais forte. Eles estão em fase de recolhimento, tentando preencher um buraco que só a sua energia real poderia tapar. Este momento não é sobre a queda deles, é sobre a sua ascensão. Você está testemunhando a prova de que sua essência é poderosa o suficiente para derrubar quem tentou te parar. Você vê a verdade no silêncio deles e a confirmação no desespero que eles tentam esconder.
Você é a evidência viva de que o karma age com precisão cirúrgica. Mas agora que a poeira baixou e a justiça começou a se manifestar abertamente, há um detalhe crucial que você precisa entender sobre a sua própria força. Se a sua simples ausência causou um terremoto tão grande na vida deles, imagine o que acontece quando você decide canalizar essa energia para seu próprio caminho. Qual é o plano exato que o universo tem para você, agora que o seu maior obstáculo foi transformado em degrau? Você se pergunta por que o caos voltou para a vida deles no exato momento em que você partiu? É simples. Eles não perderam apenas um parceiro. Eles perderam o campo de força. Você era o escudo, a luz que mantinha a estabilidade e a clareza ao redor deles. Eles achavam que o sucesso e a calma eram fruto dos próprios esforços, mas era a sua energia que estava limpando o caminho. Quando você disse basta e se retirou, você levou consigo a proteção invisível que os mantinha em pé. É por isso que o silêncio que antes era calmo, agora grita a ausência da sua força. Você era a âncora, e eles a cortaram, achando que podiam flutuar sozinhos no mar da vida. Entenda que o que eles fizeram foi um erro de cálculo cósmico e não apenas um deslize romântico. Você não era somente uma pessoa, você era um investimento de crescimento em suas vidas. Eles tiveram acesso a uma fonte rara de paz, lealdade e propósito, e trocaram isso por drama barato e validação vazia. O preço que estão pagando agora não é vingança, é apenas a lei natural do retorno. Você não tem que carregar a culpa pelo fracasso deles, pois o seu valor nunca dependeu de quanto eles te apreciavam. Você foi uma bênção rara que eles transformaram em problema, e agora o problema, meu caro, é inteiramente deles. Eles se sentem vazios porque o que realmente perderam não foi seu amor, mas a chance de se tornarem a melhor versão de si mesmos, aquela que só você poderia inspirar. A ausência da sua luz está expondo todas as rachaduras espirituais que você estava ajudando a cobrir. A dor deles agora é a sombra do futuro brilhante que eles, por ego e medo, deliberadamente destruíram. Mas o verdadeiro peso da situação não é o que eles perderam no presente. O que realmente os assombra é o que o universo está prestes a lhes mostrar. A verdade fria e nua sobre o preço que a sua alma pagou para ser finalmente livre. Você não precisou gritar, implorar ou iniciar uma briga para provar seu valor. A verdadeira força da pessoa escolhida não está no barulho, mas no vazio estratégico que você deixou. Eles pensaram que ao se afastarem ou te ignorarem, ganhariam a paz. Mas você simplesmente se levantou, tirou o pó e entregou a eles a lição mais dura que a vida poderia dar: a ausência da sua luz. Sua energia era o suporte invisível que sustentava a vida deles. E agora, com o fio cortado, o castelo que construíram está desabando silenciosamente. Cada noite em claro que eles passam, cada momento de pânico que sentem, é o seu silêncio agindo como um espelho espiritual, refletindo o peso da escolha que fizeram. Você pode ter certeza absoluta, eles estão sendo assombrados pelo fantasma da sua antiga paz. Eles não sentem falta do você dramático, eles sentem falta da estabilidade e do favor que a sua presença trazia. Você jogou fora a cobertura de proteção espiritual que eles tinham e agora estão expostos. Eles tentam seguir em frente, tentam se cercar de novas pessoas e novos luxos, mas tudo soa oco. O riso deles é alto demais porque tenta abafar o eco constante do seu silêncio. Você era a âncora que mantinha o barco deles firme e agora estão à deriva, sentindo o peso das decisões que tomaram. Você não precisava fazer nada. O universo está usando a ausência da sua energia como uma ferramenta de correção. O que eles estão vivendo agora não é exatamente punição, é calibração.
O universo está apenas reajustando a energia que foi desrespeitada, e você precisava deste momento de silêncio para ouvir a sua próxima missão. Mas há algo ainda mais profundo em jogo que a maioria das pessoas não compreende. A forma como eles caíram revela um segredo crucial sobre o destino que foi reservado especificamente para você. Algo que nem mesmo eles, em sua raiva, conseguiram tocar. A verdade é que o que aconteceu não foi uma perda, mas uma separação necessária. Se a intenção deles era te destruir, qual foi o verdadeiro motivo pelo qual o universo permitiu que você fosse liberado, mas os manteve presos ao peso da própria sombra? Você, escolhido, precisa entender algo crucial sobre a nova pessoa na vida do seu ex. Eles acharam que você era fácil de substituir, como trocar uma lâmpada comum. Mas o que eles levaram embora não foi um parceiro mediano. Foi uma fonte de poder e proteção espiritual. Essa pessoa nova não é um upgrade. É só um imitador barato. O novo amor deles não tem a luz genuína, a profundidade ou a paz que só você trazia. Na verdade, a única razão pela qual essa nova pessoa parece minimamente interessante é porque ela está refletindo o brilho residual da sua energia que ficou impregnado na vida do seu ex. Você não está sendo substituído, está sendo replicado de forma falha. Eles fugiram da sua verdade porque ela era forte demais e encontraram conforto com alguém que não os forçará a crescer ou a serem honestos. Mas a facilidade que eles escolheram é completamente oca. Você era o alicerce, a conexão que atraía bênçãos e estabilidade para a vida deles. Agora, eles tentam desesperadamente preencher o vazio com barulho, ostentação ou superficialidade, mas a alma deles sabe a verdade. A pessoa que está ao lado deles agora não tem o seu DNA espiritual. Ela não carrega a frequência que aliviava a ansiedade deles. Eles podem forçar sorrisos nas redes sociais, mas você sabe, eles estão vivendo um eco, tentando desesperadamente transformar o som do silêncio na sua melodia. A grande revelação para você não é o que eles perderam, mas o que você finalmente recuperou: a sua energia pura. Você não precisa se preocupar com quem eles estão, porque a investigação do universo sobre as ações deles já está em curso. Mas existe uma camada de entendimento que a maioria ignora. Se essa nova pessoa é apenas um reflexo fraco e superficial, por que o universo permite que ela permaneça na vida do seu ex? A resposta está em uma verdade dura e definitiva. Essa nova pessoa não é a recompensa. Ela é o instrumento exato que o universo precisava para garantir a maior punição de todas, que não é a dor momentânea, mas sim a permanente ausência da sua proteção e da sua luz. Eles não estão de luto por perderem você. Eles estão chorando pela vida que não terão mais, porque foram eles mesmos que a destruíram. O ego deles sussurrou que você era fácil de substituir, que sua energia protetora e seu amor verdadeiro não eram nada demais. Eles tinham um mapa para o crescimento, que era você, mas a arrogância fez com que queimassem esse mapa. Você era o alinhamento, o farol de paz na vida deles, e eles o jogaram fora por causa de um orgulho superficial. Agora você está em paz. E a solidão que eles sentem é o preço que o universo cobrou pelo desprezo à sua essência. Você não era apenas um parceiro. Você era o ponto de equilíbrio, o portal de bênçãos que mantinha a vida deles em ordem. As vitórias silenciosas, a sensação de calma, o favor que eles recebiam, tudo isso estava ligado à sua energia. Eles pensaram que, ao te desrespeitar, estavam se libertando, mas, na verdade, estavam cortando a própria linha de vida. Agora, o silêncio que você deixou para trás não é calmo. É um grito que ecoa o tamanho da perda. Você não precisa se vingar, porque a falta da sua presença é a prova cabal do seu poder. Você não foi a vítima que se quebrou. Você foi o catalisador que revelou a verdadeira natureza deles e iniciou a própria queda. A justiça do universo
Não é rápida, ela é implacável e precisa. Eles estão presos no resultado das suas escolhas, enquanto você está livre e subindo. Mas para quem foi escolhido, a traição nunca é só sobre o amor, é sobre o propósito. E se o que eles perderam fosse apenas a primeira camada de uma verdade muito maior que está sendo revelada? Você precisa entender o que realmente aconteceu. Aquele relacionamento não era um fim, era, na verdade, uma peneira. Você era a prova que eles precisavam para subir de nível. Eles tiveram acesso à sua luz, à sua paz e à sua proteção, a bênção que muitos buscam a vida toda. Mas o que eles fizeram? Eles olharam para o presente que você era e escolheram a confusão, o drama e a fofoca. Eles não falharam apenas em te amar, falharam em reconhecer algo sagrado e único. Olhe para trás e veja a clareza. Eles optaram pelo caminho mais fácil e, com isso, provaram que não tinham a maturidade para lidar com a verdade e a força que você carrega. A falha é inteiramente deles, não sua. Você não tem obrigação de carregar o peso da irresponsabilidade deles. O preço que estão pagando agora, essa confusão mental, o vazio constante, a falta de paz que não volta mais, é apenas o resultado direto de rejeitar a energia que veio para elevá-los. Você era o fator de estabilidade na vida deles, a âncora silenciosa que mantinha o barco seguro em qualquer maré. Quando eles cortaram esse cordão por orgulho e medo, eles não se libertaram. Eles se afogaram no próprio caos que você os ajudou a evitar. Entenda bem, você não perdeu nada de valor. Você apenas se desvinculou de alguém que era pequeno demais para reter e honrar a grandeza que você oferece. Sua ascensão foi ativada no momento em que você se recusou a diminuir o seu brilho para caber na sombra deles. A lição final aqui é transformadora. Ser um escolhido significa que você sempre funcionará como um catalisador, uma força que obriga as pessoas ao seu redor a se definirem. Eles foram o seu teste de autorrespeito, mas você foi o teste deles de integridade e caráter espiritual. E eles reprovaram com honras. Não chore pelo que foi quebrado, celebre o que foi definitivamente revelado. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa traição. Uma verdade que a maioria ignora ao focar apenas no sofrimento. Se essa pessoa falhou tão drasticamente em segurar você, o que isso realmente significa sobre o poder e a natureza da proteção divina que estava te cobrindo o tempo todo e que agora se manifesta através da própria investigação cósmica que os está derrubando? Você precisa entender que o que aconteceu não foi um erro seu, mas um empurrão cósmico. Seu ex pensou que estava te quebrando ao sair de cena, mas eles estavam apenas ativando o seu modo de sobrevivência espiritual. A traição deles não foi o ponto final da sua história. Foi o gatilho que a vida usou para te forçar a cortar o peso morto, a limpar o que não servia mais, e isso liberou uma energia que estava presa. Você não perdeu nada. Você ganhou liberdade, ganhou uma visão mais nítida do seu valor, e isso é um presente que eles nunca poderiam ter te dado em um relacionamento tranquilo. Você é uma alma rara, e pessoas raras atraem testes grandes. Eles viram seu brilho, sentiram a paz que você trouxe para a vida deles, mas em vez de crescerem para te acompanhar, tentaram te diminuir. Quando você se afasta de quem não te honra, o universo te dá um selo de proteção. O ataque deles foi, na verdade, a maior prova do seu valor. Eles não conseguiram te destruir, eles só conseguiram te colocar no centro do palco. Agora, a confusão e o caos estão com eles, não com você. Você está em fase de construção, usando a dor como matéria-prima, enquanto eles estão presos na poeira que criaram ao tentar te derrubar. Muitos veem essa situação apenas como um término, mas você sabe que é uma correção de rota que a vida está fazendo. A pergunta não é se eles vão pagar o preço,
porque as consequências já estão sendo cobradas na energia deles. A verdadeira questão, agora que você está livre da influência deles e pronto para receber o dobro de tudo que perdeu, é o que acontece com a sua alma quando ela finalmente para de se preocupar com o que foi roubado e começa a se preparar para o que é merecido. Existe um mapa de bênçãos que só se revela quando o espelho da ilusão se quebra. E essa quebra já aconteceu. O momento em que você achou que estava em queda livre, que o chão havia sumido, foi a hora exata em que o universo estava limpando o palco para você. A traição daquela pessoa não foi um acidente. Foi o empurrão que você precisava para soltar o peso que estava carregando. Você não estava quebrando, você estava se libertando da energia que te prendia ao nível deles. Eles pensaram que ao tentar diminuir a sua luz, eles iriam te destruir. Que erro! Eles apenas forneceram o combustível para a sua ascensão. Toda a dor que eles causaram, todo o veneno que jogaram, virou imunidade na sua alma. Você, pessoa escolhida, nunca perde. Você só se recusa a carregar o que não te serve mais. Olhe para trás e veja a força que nasceu nesse fogo. Você se tornou mais afiado, mais esperto e infinitamente mais poderoso. A transformação é sempre barulhenta por dentro, mas silenciosa para o mundo. Enquanto o seu ex estava ocupado espalhando mentiras e se afogando na própria superficialidade, você estava se reconstruindo em ouro maciço. Você não precisava de vingança, você precisava de distância. E essa distância revelou quem você realmente é. Alguém que não apenas sobrevive, mas que usa a dor como trampolim. Você se tornou a prova viva de que não importa o que façam com você, o seu propósito divino é inquebrável. Agora que você aceitou que o caos deles foi a sua cura, resta uma pergunta essencial para entender a sua soberania. E se a razão pela qual você foi atacado não foi apenas para te transformar, mas sim porque a sua energia é tão rara que o seu verdadeiro poder só poderia ser ativado quando você estivesse completamente sozinho, o que aconteceria se o preço que eles pagaram fosse apenas o reflexo do poder que eles tentaram roubar e que agora reside, trancado e esperando, dentro de uma parte da sua vida que você ainda tem medo de encarar? Você não está apenas se recuperando, você está em outra frequência, em outra órbita. A elevação que você sente agora é a prova de que o ataque deles falhou miseravelmente. Eles tentaram te derrubar, mas o que conseguiram foi te forçar a subir mais rápido. Imagine um avião. Ele precisa pegar impulso no chão, mas quando atinge a altitude de cruzeiro, o barulho e a bagunça lá embaixo se tornam irrelevantes. É exatamente aí que você está. O seu poder atual é inalcançável para eles, porque exige uma pureza e um esforço que eles nunca se dispuseram a ter. Eles não perdem o sono porque te amam. Eles perdem o sono porque perderam o acesso à sua luz. E pior, não conseguem mais alcançar o nível onde você vive. Você é o ouro que eles jogaram fora, e agora eles estão presos na lama que criaram. Entenda que o universo não é um lugar de vingança, mas de balanço. Eles pensaram que podiam cometer uma maldade espiritual, sabotar sua paz e sair ilesos. Engano deles. Você era a proteção invisível, o escudo que eles tinham, e quando eles atacaram você, ativaram a própria cobrança divina. O que eles estão vivendo agora não é azar. É a lei de causa e efeito agindo em velocidade máxima. Você não precisou mover um dedo. Você apenas se concentrou em curar. E isso foi o suficiente para que a energia que você carrega cobrasse o que é devido. Quando você se eleva, o peso da traição deles se torna insuportável. Você não está mais na mesma tabela de preços. Eles operam no medo e na inveja, enquanto você navega na fé, na verdade e no seu poder inegável. A maior ironia de toda essa história é que o erro deles não foi apenas te perder,
mas sim provar, sem querer, a sua divindade. Eles agiram como se você fosse substituível, mas ao tentar replicar a sua energia em outra pessoa, eles apenas descobriram que você era o original, e o resto é cópia barata. Pense bem, se a sua ausência causa tanto caos na vida deles, isso não significa que você era apenas um amor. Você era a fundação que mantinha o mundo deles de pé. O que acontece então, quando a pessoa que você traiu não é só um ex-parceiro, mas um catalisador universal? Se a sua saída causou essa investigação e esse colapso, a verdade que precisamos encarar agora é a seguinte: se a sua partida derrubou o mundo deles, qual será a reação do universo quando você, plenamente curado e consciente de quem você é, decidir construir o seu novo império? Você não nasceu para brigar por migalhas ou rastejar em território de baixo astral. Assuma o trono, porque essa é a sua verdadeira posição. O subtítulo diz a verdade. Você foi feito para o ouro, para a energia que brilha e eleva, enquanto o drama e as tentativas do seu ex de te diminuir não passam de areia no sapato. Você viu o que aconteceu quando alguém tentou sujar seu brilho? Eles acabaram na lama sozinhos, presos nas consequências que ajudaram a criar. Você não precisa mais se explicar ou provar nada. Seu valor é intrínseco e inegociável. Quando você para de dar palco para o caos, o único som que resta é o silêncio da sua ascensão. É hora de sair do campo de batalha e caminhar diretamente para a sala do seu próprio poder. Entenda uma coisa crucial. A pessoa que tentou te destruir não perdeu apenas um parceiro. Ela perdeu a própria estabilidade. Você era a blindagem espiritual deles. Você era a energia que trazia o favor, a calma e as bênçãos que eles achavam que eram deles por direito. Eles te trataram como se você fosse um produto na prateleira, pensando que poderiam te trocar por uma cópia mais barata ou mais fácil. Mas o universo está mostrando a eles que não existe cópia de uma alma escolhida. Seu trabalho agora é aceitar que seu poder não diminui quando eles caem. Ele apenas se torna mais visível. Você era um presente e eles agiram como se fosse um fardo. Agora, a dor da perda é o lembrete diário do que eles jogaram fora. Não se engane. A investigação que está acontecendo na vida do seu ex não é apenas punição, é correção. É o universo reajustando uma balança que foi quebrada pela arrogância deles. Mas e se o verdadeiro teste não era se o seu ex conseguiria te machucar, mas sim se você entenderia a fonte do seu próprio poder inabalável? Se você carrega essa luz e é o ouro que o universo valoriza, então qual é o próximo passo prático para transformar essa soberania em um caminho pavimentado de riqueza, propósito e paz absoluta? Você já sabe o que eles perderam. Agora é hora de encarar a verdade sobre a força que está te puxando para o seu futuro. A sua vitória não está chegando, ela já está selada. Você é o projeto original, a energia pura que tentaram destruir, mas que só ficou mais forte. Eu declaro que o peso que eles carregam hoje é o recibo da sua elevação. Sua força de escolhido não pode ser copiada, e agora ela está totalmente ativada, blindando você de qualquer sombra que te perseguiu. Para fechar esse ciclo e confirmar essa vitória na sua vida, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder sua próxima palavra e para selar a sua vitória como o ser original que você é, comente agora o código 77. Se você conhece alguém que precisa dessa confirmação, compartilhe este vídeo. Eu te vejo no topo, onde a sua luz é inconfundível.